Pessoal, esse aqui é o segundo vídeo de tag desse canal. E essa tag foi indicada pelo Júnior do Redação Cósmica. É uma tag feita para comemorar os 80 anos do Batman. E nela eu vou ter que sugerir 3 histórias do personagem. Então eu vou fazer a indicação de 3 histórias, mas não necessariamente histórias grandes mesmo, bem importantes do personagem, porque senão todo mundo sabe no que é que ia recair. Todo mundo ia indicar, se fosse para indicar as 3 maiores, todo mundo ia indicar Cavaleiro das Trevas, Batman 1 e a Piada Mortal. Ia ficar uma coisa chata, ia ficar repetitivo demais. Então eu vou indicar 3 histórias que eu li que eu acho boas, mas histórias que são somente boas, não são as top do personagem. Outra coisa que eu quero dizer é que eu sou inscrito do canal do Júnior, então eu recomendo que você vá lá e se inscreva no Redação Cósmica. Vá lá, participe, deixe o seu like, comente e procure conhecer o canal. E também os demais que estão participando dessa tag. Então vamos para as indicações. A primeira história que eu vou indicar para vocês é um arco do Batman que foi publicado da edição 575 até a edição 578 da revista Detective Comics, que é chamada aqui de Batman Ano 2. Essa história, não sei se ela foi publicada em outras revistas na época da Abril, mas ela lançou um encadernado chamado O Melhor de Batman, que foi publicado em dezembro de 1996. E esse arco tem o roteiro de Mike W. Barr e os desenhos de Alan Davis e também do Todd McFarlane. Nessa história o Batman vai enfrentar um personagem chamado Ceifador, que é um tipo de justiceiro. Não como o justiceiro da Marvel, mas um cara que não tem escrúpulos em matar qualquer um para fazer cumprir a justiça dele. E o Batman vai ter problemas para lidar com esse personagem, sendo que ele não tem os mesmos votos de não matar que o Bruce Wayne tem. E ainda ele vai topar com o personagem do Joe Chill, que é o assassino dos pais dele, que acabou provocando o surgimento do próprio Batman. Esse arco de histórias é bem interessante. Ele consegue passar a ideia de tensão do Batman ter que lidar com um cara que é um psicopata, e também com o problema que o personagem tem, que ele tem que lidar não só com os vilões da cidade, que já são perigosos e quando agem acabam sempre provocando vítimas, mas também ter que lidar com esses justiceiros que aparecem do nada para atrapalhar ou cometer crimes também, pensando que estão fazendo justiça com as próprias mãos. Então ele é um arco de histórias bem interessante, e além de tudo conta com pelo menos uma história desenhada pelo Alan Davis, que é muito bom você ver um cara que geralmente é desenhista da Marvel trabalhando num título da DC, e ainda com o Batman. Eu só não sei se a Panini chegou a reeditar essa história em algum título do personagem ou em algum encadernado, mas fica aí a dica. A próxima história é Batman Cidade Castigada. Essa história ela foi publicada na primeira série de revistas do Batman da Panini. Ela saiu nas edições 22 e 23 e posteriormente foi encadernada. Ela é um arco em 6 partes e conta com os roteiros de Brian Azzarello e Eduardo Risso, que é a equipe de 100 Balas, que é uma dupla que eu gosto bastante. E o que acontece na história é que o Batman está atrás de um mafioso chamado Angel Lupo. Então ele sai atrás de alguns vilões, incluindo o Crocodilo, o Pinguim e o Scarface. E um desses personagens dá uma indicação para que ele vá atrás de uma moça que tem ligação com um mafioso. No meio da perseguição, alguns personagens são vitimados e o Batman acaba se sentindo culpado por isso e vai procurar resolver o crime e também vingar a morte dos pais de um garoto que acabaram sendo pegos no fogo cruzado. Apesar desse ser um arco menos conhecido do Batman, eu gosto muito dessa história. O Brian Azzarello representa o Batman de um jeito bem interessante, e algumas situações que ele põe o personagem fica até engraçado.
mas a história ela é bem interessante e prende o leitor. E o Brian Azzarello ele consegue ser bem competente para escrever essas histórias de crime, e ele não faria menos no Batman. Então eu recomendo que vocês vão atrás das 2 edições. Deve ser bem mais fácil de achar por se tratar somente de 2, apesar de que as revistas são mais velhas. Ou então tentar procurar um encadernado, que também pode ser um pouco difícil, já que ele foi publicado em setembro de 2007. Mas fica a minha segunda dica aí. Vale a pena ler essa história. A minha terceira e última indicação é Batman Guerra ao Crime, que é aquele volume grande maior do que o formato magazine, que foi publicado pela Abril no ano 2000. É um volume especial do Batman. Ele tem os roteiros do Paul Dini e os desenhos do Alex Ross, assim como aquele volume especial Super-Homem Paz na Terra, que também foi publicado pela Abril. Esse volume ele mostra o que é a essência do personagem do Batman, Bruce Wayne. Ele coloca o personagem numa situação em que ele tem que lidar com questões sociais, porque existe crime e violência num bairro onde um garoto negro acaba sendo vítima disso, já que os pais dele são assassinados. E logicamente o Bruce Wayne se identifica rapidamente com isso, pelo fato que todo mundo conhece, porque ele também perdeu os pais dele para a violência. E esse volume ele é bem interessante, ele pega bem a essência do personagem, as preocupações e motivações do Bruce Wayne, a tentativa dele de usar do próprio poder dele como um empresário para resolver os problemas das pessoas na cidade, e logicamente agindo pelos 2 lados, pelo lado do filântropo empresário e pelo lado do herói, do vigilante noturno, combatendo o crime e caçando as pessoas responsáveis pelo crime. Essa edição é uma das que eu tenho como uma das minhas preferidas dentro da minha coleção. Ela é muito boa no roteiro e também pelo fato de ter os desenhos de Alex Ross, acaba deixando tudo melhor. Infelizmente eu tenho quase certeza que a Panini não chegou a reeditar esse quadrinho, mas fica aí a dica. Às vezes, mesmo sendo difícil, procurando muito, você acaba encontrando, e vale a pena porque é uma história clássica do Batman. Então esse foi o meu vídeo de tag dos 80 anos do Batman. Eu quis indicar algumas histórias que são mais variadas para incentivar o pessoal a ir atrás e procurar ler. Esse personagem é excelente e todo mundo gosta dele, pelo menos a maioria dos leitores. E o que não falta são boas histórias dele para você procurar ler. Então, quando vocês forem comentar, deixem também as indicações de vocês, os arcos, as histórias que vocês acham que são boas dele, porque vendo as indicações desses canais que vão participar da tag e com as indicações que vocês podem deixar nos comentários dos canais, a gente pode até acabar conhecendo mais histórias e trocando informação para a gente poder conhecer mais histórias boas do personagem. Sendo assim, procurem os outros canais que participam das tags, se inscrevam, ativem o sininho, participem nos comentários. Eu agradeço a vocês que viram o vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo vídeo.